Depois de anos de sofrimento, rebaixamentos, incertezas e esquecimento, o Remo viveu seu início de redenção recente em 2015, quando voltou das cinzas e conquistou o acesso da então Série D para a Série C. Aquele salto pareceu pequeno para muitos, mas para o torcedor azulino foi faísca. Um recado de que o leão ainda respirava e com sangue para rugir de novo. Entre 2016 e 2020, o clube permaneceu na Série C. Foram anos de luta, escassez de recursos, montagem de elencos modestos e a esperança guardada debaixo da camisa azul, aquela que carrega história e dor. Muitos acreditavam que o sonho da elite nacional estava enterrado. Mas o Remo, como sempre, se apegava à garra de quem conhece o barro amazônico e sabe que lama também é terreno fértil para florescer. Em 2024, o Leão finalmente renasceu de verdade. Com uma campanha sólida na Série C, o clube reconquistou o acesso para a Série B, o primeiro degrau real rumo ao topo após anos de desesperança. A torcida voltou a acreditar, as arquibancadas voltaram a pulsar e o Baienão respirava como nos velhos tempos. Era a fagulha da volta. Mas subir para a Série B era apenas o começo. Para muitos, parecia apenas mais um recomeço modesto, um novo sufoco, talvez com menos visibilidade, mas com a mesma dor antiga. Os adversários do Sul e Sudeste vinham mais estruturados, com orçamento, logística e tradição. O Remo ia de barco até Criciúma, navegava rios de esperança e cansaço. Parecia desvantagem, parecia castigo. Isso só inflamava a fé de quem veste azul. Na reta final de 2026, com nova pegada, espírito renovado e técnico Guto Ferreira assumindo na 31ª rodada, o Remo começou a transformar essa esperança em algo palpável. A convocação da torcida se intensificou, o Baienão e o estádio Mangueirão viraram fortaleza e o time ganhou confiança como se carregasse o destino de uma região inteira nas costas. Dentro de campo, o time passou a mostrar por que tinha direito de sonhar. Com raça, suor e amor à camisa, o Remo começou a encarar os poderosos do Sul sem medo e com a força da torcida que viajou, cantou e acreditou. A cada partida, a cada ponto somado, o esqueleto do acesso começou a se formar. A fé renascia na arquibancada, com cada vai Remo, reverberando como trovão na Amazônia. E conforme a campanha avançava, algo mais parecia se abrir. Não era só a possibilidade de voltar à Série A, era a chance de devolver orgulho ao Norte. Desde 2005, quando o Paysandu Esporte Clube foi o último representante da região na elite, o Norte esperava por um gigante que carregasse sua bandeira. O Remo, com sua história, com suas cicatrizes, se preparava para preencher esse vazio. Quando chegou novembro de 2025, com a ânsia, com o sonho, com a torcida lotando o Mangueirão, o Leão estava pronto. Não era promessa vazia, era plano em execução. A alma azul estava acesa, o Norte estava de pé, e o caminho para a redenção, para o céu azul, começava ali, com esperança, fé e o peso de ser gigante de novo. Quando 2025 chegava à sua metade, o Remo aparecia entre os candidatos, mas poucos acreditavam de verdade. Depois de retornar da Série C em 2024, o Leão disputava a segundona com elenco modesto, orçamento limitado,
Um típico clube amazônico tentando resistir longe do eixo sudeste. Mas ainda assim, o time mostrava organização. O elenco azulino foi apontado como o segundo mais valioso da Série B 2025. Na 31ª rodada da Série B, o Remo quebrou um tabu e derrotou o poderoso Atlético Paranaense por 2-1 no Baenão. A torcida, que já apertava o peito há meses, viu um sopro de esperança. A cada vibração das arquibancadas, parecia que o porto da elite se aproximava. O coração azul voltou a bater forte. Com a temporada chegando ao fim, os cálculos ganham voz. Restavam poucas rodadas e o Remo precisava seguir com cabeça fria. As chances de acesso eram reais, não fantasia. Estudos apontavam que, com o aproveitamento exato, o clube poderia atingir os pontos necessários. Mas não bastava depender só dele, era preciso vencer, empurrado pelo povo. E o Leão respondeu. Em outubro, com sequência de vitórias, o clube subiu ao G4 provisório, um degrau até então inalcançável para muitos na Amazônia. A cada partida, a fé azul crescia. Nos becos da periferia, nos barcos que cruzam rios, nas casas simples, todo mundo sentia que o chão tremia. Mas a pressão era monstruosa. A 38ª rodada se aproximava, adversários diretos respiravam junto, e o menor vacilo era fatal. O adversário final, Goiás Esporte Clube, o rival que poderia sepultar o sonho azul e acender esperança em outro canto. O Remo entrava em campo com 62 pontos, na briga direta pela vaga. No dia 23 de novembro de 2025, o estádio Mangueirão explodiu. Quase 50.000 vozes entoavam cânticos, bandeiras tramelavam, corações batiam em uníssono. Quando a bola tocou o gramado, não havia só jogadores, havia história, dor, herança, esperança e um norte inteiro com sede de justiça. O jogo foi uma montanha-russa de emoções. O Goiás abriu o placar cedo, incendiando o clima. Mas o Remo, acuado pelo peso de gerações, não se dobrou, reagiu com alma. Gols, luta, raça e, no apagar das luzes, a virada. A torcida invadiu o campo. Lágrimas, cânticos, abraços. Era mais que vitória, era renascimento. Com o apito final, não subiu só o Remo, subiu o norte. Subiu a esperança de quem achava que o futebol amazônico era tarde demais para brilhar. O Leão Azul, de volta para a Série A, pela primeira vez em 1994, 32 anos de jejum, levou consigo a voz de 21 anos sem representante norte na elite. A caminhada continuava, mas agora com o sol brilhando no rosto e o céu pintado de azul. Quando o Remo confirmou o acesso, Belém não dormiu. Houve buzina até a madrugada, foguetório cortando o céu, gente chorando abraçado sem se conhecer. Não era futebol, era desabafo de décadas. Era o norte dizendo: a gente existe. Em cada esquina, o escudo azul aparecia como bandeira de guerra vencida. O aeroporto virou rumaria. Camisa do Remo misturada com criança nos ombros, senhoras com rádio na mão, marmita improvisada, lágrima escorrendo sem vergonha. O elenco foi recebido como quem volta de batalha. Sem luxo, sem pompa, só povo, só alma. Nos bairros mais esquecidos da cidade, o acesso teve gosto de revanche. Teve pai que vestiu o filho pequeno com camisa azul dizendo: agora tu vai ver o Remo grande. Teve vendedor ambulante abrindo isopor só de graça. Teve bandeira pendurada em casa de madeira como se fosse manto sagrado. A imprensa nacional demorou a entender, mas o norte inteiro entendeu na hora. Não era um clube subindo,
era uma região reaparecendo no mapa do futebol brasileiro depois de mais de 2 décadas de silêncio. Isso doía e, ao mesmo tempo, curava. O Mangueirão virou altar. A torcida voltou não por obrigação, mas por gratidão. Cada jogo parecia celebração. Cada treino aberto tinha mais gente que jogo de estadual. O Remo deixou de ser só clube, virou abrigo emocional de quem sempre foi esquecido pelo eixo. E dentro do elenco não tinha estrela acima do escudo. O que havia era fome. Fome de respeito. Fome de mostrar que o Norte não é figurante. Fome de escrever história com o pé sujo de barro amazônico e o peito cheio de coragem. Nos jornais do Sul falaram em surpresa. No Pará, chamaram de justiça. Porque quem conhece a história do Remo